E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal aqui da 360. Esse é o nosso primeiro vídeo, ele é sobre o ManyChat, onde a gente vai focar aqui no WhatsApp. É uma aula que já tem sendo pedido aí há bastante tempo, né? A gente usa muito o WhatsApp para comunicação aqui no Brasil e por que eu não utilizar ela para vendas, né? Para a gente conseguir trazer mais resultados no nosso comercial. Então, antes da gente começar a falar de fato sobre o ManyChat, eu queria me apresentar aqui rapidinho para vocês. Meu nome é Matheus, eu sou formado em Engenharia de Produção pela UERJ. Fui coordenador de operações comerciais da Growth Machine, que hoje é considerado uma das maiores consultorias de vendas do país. Fui corresponsável por toda a construção da metodologia da Growth, né? Eu entrei lá como sétimo, oitavo funcionário, saí de lá com quase 80 pessoas. Então participei por toda essa construção do modelo de projetos deles. Cheguei a ter ali uma equipe de 15 consultores com mais de 100 projetos de consultoria, onde eu respondia pelos resultados de todos eles. Então era uma baita responsabilidade ali e uma baita experiência que eu consegui pegar nesse período, onde eu trabalhei em dezenas de projetos dos mais diferentes portes e segmentos que vocês podem imaginar. Depois, quando eu saí de lá, eu virei CEO da Red Fox, que é uma empresa de tecnologia de São Paulo, onde eu fiquei responsável pelas áreas de marketing e vendas. Eu sou bem mais focado em vendas, mas peguei ali um pouco da parte de marketing também, tá? Então, eu segui para trazer um pouco aí do contexto, um pouco da minha experiência antes da gente começar a nossa aula, tá? Então, o que a gente vai falar hoje? Primeiro, sobre o que é o ManyChat, qual que é o custo, como é que funciona ali na prática. Vou falar para vocês sobre a API oficial e a API não oficial, isso é algo que sempre acaba entrando em pauta quando a gente fala de ferramentas de WhatsApp. Como que a gente cria uma conta e como que a gente conecta com o Facebook, então como é que a gente faz ali na prática para ter o nosso ManyChat funcionando. Como que a gente dispara mensagens de WhatsApp, né? A gente faz um outbound, uma prospecção fria, ou até mesmo uma prospecção quente, né? Mas como que a gente entra em contato por conta própria com os nossos clientes. Como que a gente constrói chatbots? Então a gente está falando ali de automações, geralmente para que os clientes entrem em contato com a gente. Então a gente vai tanto falar de nós entrarmos em contato com o cliente, quanto o cliente entrar em contato com a gente. E por fim a gente vai falar sobre como gerar métricas personalizadas. O ManyChat é um pouco limitado em relação a métricas, mas eu vou mostrar uma forma aqui muito legal de vocês conseguirem gerar essas métricas de forma totalmente personalizada e de acordo com o que vocês precisarem, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso primeiro tópico aqui, né? Que é o que é o ManyChat e qual que é o custo, tá, pessoal? Então, essa aqui é a nossa carinha do ManyChat. O ManyChat é basicamente uma plataforma omnichannel, onde a gente consegue trabalhar diversos canais numa mesma plataforma. Então aqui a gente consegue juntar Facebook, Instagram, o próprio Messenger, né, que entra em contato ali com a gente, o WhatsApp e até mesmo SMS. Então a gente consegue trabalhar com diversos tipos de canais. Aqui, até pelo nível de complexidade da ferramenta, eu vou tratar só do WhatsApp. Em novos vídeos, em novos momentos, eu vou tratar também de outros canais onde a gente pode trabalhar, tá? Mas esse vídeo ele vai ser 100% focado ali no WhatsApp, tá bom? E aí, vamos sem delongas para os custos, tá? Então, o ManyChat, estou aqui com a página aberta, basicamente ele tem alguns tipos de plano, tá? Ele começa num plano gratuito, né, que é um plano gratuito pelo tempo que vocês quiserem, onde dá pra gente trabalhar com até 1000 contatos, mas ele não dá suporte aqui ao WhatsApp, tá? Então você não vai conseguir fazer um disparo de mensagem, não vai conseguir construir um chatbot ali com o seu plano gratuito. Então, para que você consiga seguir as ações que a gente vai trabalhar aqui nessa aula, você precisa necessariamente ir aqui para o plano Pro, tá? E aí, dentro do plano Pro, tem algumas diferenças de valores que vão depender da quantidade de contatos que você vai precisar na prática, tá? Então, até mostrando aqui para vocês, a gente começa com até 500 contatos no valor de $15, e a gente pode ir subindo, né, de acordo com a quantidade de contatos que vocês precisarem. Então, você começa ali com esses 15 e depois ele aumenta caso seja necessário, tá bom? Fora isso, você também vai ter um custo associado à mensagem de WhatsApp, tá? E aí, como é que funciona essa ponta da mensagem do WhatsApp? Sempre que um cliente ele entra em contato com você, ou ele interage com algum tipo de mensagem que você fez, você tem uma janela de 24 horas para conseguir entrar em contato com esse cliente de forma gratuita, utilizando aqui a API oficial do WhatsApp. Então imagina o seguinte, um cliente ele veio falar comigo ali pelo WhatsApp, ele entrou em contato por conta própria e me mandou uma mensagem. Eu, Matheus, posso mandar mensagens para ele no período de 24 horas sem ter qualquer tipo de custo dentro da API oficial, tá? Então, toda vez que ele tiver uma nova interação com você, ele responder uma mensagem, você aumenta esse período de 24 horas. Então, ele vai sempre sendo resetado a cada vez que o cliente responder uma mensagem sua, tá? Já quando você vai entrar em contato com o cliente por conta própria, você vai pagar pela mensagem do WhatsApp. Então, cada mensagem ali que você enviar dentro daquela, fora dessa janela de 24 horas, você vai precisar pagar por esta mensagem, tá, pessoal? Essa é uma forma, basicamente, do Meta conseguir garantir
que a gente vai trabalhar com o WhatsApp de uma forma consciente, né? Ou seja, a gente não vai mandar um monte de spam ali para os clientes, uma vez que eles entendem que se o cliente ele respondeu a sua mensagem, logo a sua mensagem ela tende a ser relevante. Então ele te dá o espaço para que você continue entrando em contato com ele dentro dessas 24 horas, tá? E aí, como que funciona esse custo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Basicamente, ali na nossa API oficial do WhatsApp, eu já vou falar um pouquinho sobre a API oficial e a API não oficial no próximo tópico, você tem como mandar dois tipos de mensagem, que são de marketing e de utilidade. Então, eu vou mostrar para vocês ali como é que funciona dentro do ManyChat. Basicamente é o seguinte: marketing é qualquer tipo de contato que você queira ter com o seu lead, geralmente para promoção de alguma informação, para você conseguir promover um evento, promover um produto, enfim. 99% das vezes que vocês precisarem mandar uma mensagem por dentro do WhatsApp, pela API oficial, vocês vão mandar uma mensagem de marketing, que custa aqui 0,07 centavos de dólar. Então, se a gente for considerar aí por volta de R$6, né, o dólar atual, a gente está falando de 40 e poucos centavos de real por cada mensagem enviada, tá? Isso é muito relevante porque você tem que avaliar se na sua operação, de fato, comporta esse tipo de custo. Se você tem um produto com ticket muito baixo, talvez não faça sentido você trabalhar com esse tipo de custo. E daí eu vou dar outras opções para vocês, que não são aqui o ManyChat, mas que você consegue trabalhar também de forma gratuita, tá? E o que é esse custo aqui de utilidade? Basicamente, utilidade é quando você precisa enviar algum tipo de informação, algum tipo de comunicação para o seu cliente com base em algo que ele fez com você. Então, exemplo, digamos que você tem um e-commerce e o seu cliente ele comprou um tênis e você quer avisar para ele que esse tênis ele já foi enviado, ele já foi despachado. Isso pode ser considerado uma mensagem de utilidade, tá? Aí você pode me perguntar assim, pô, Matheus, mas o que me impede de usar uma mensagem de marketing como utilidade? O que impede é que toda mensagem que é enviada através da API oficial, que a gente chama de modelo de mensagem ali dentro do ManyChat, ele precisa necessariamente, obrigatoriamente, ser aprovado pelo Meta. Ou seja, se você construir uma mensagem normal, comum, para uma promoção, para vendas, e você colocar como mensagem de utilidade, ele vai recusar e não vai deixar você mandar essa mensagem, tá? Mais pra frente eu vou mostrar para vocês na prática como é que isso vai funcionar. Mas esses aqui são basicamente os custos que a gente está falando associados ao ManyChat quando a gente fala de WhatsApp especificamente, tá bom? Agora vamos para o nosso próximo tópico aqui, que é a diferença entre a API oficial e não oficial. Pessoal, se vocês forem trabalhar com o WhatsApp em qualquer operação que vocês tenham, vocês precisam entender muito bem essa diferença, porque isso pode ter um impacto gigantesco na sua operação, tá? Que é o seguinte: a API oficial ela é uma API que está diretamente associada ao Meta e, portanto, está dentro das regras esperadas pelo Meta de como utilizar o WhatsApp, tá? E toda mensagem, como eu comentei com vocês, mensagem fria enviada pelo WhatsApp, ela é paga. E quando o cliente ele entra em contato com vocês, ou ele responde uma mensagem que foi enviada, você tem aquela janela de 24 horas onde você não precisa pagar, mas a primeira mensagem ela precisa ser paga, tá? Já quando você usa uma ferramenta com API não oficial, como por exemplo como CRM, ou como é uma ferramenta nacional e que tem API não oficial do WhatsApp, ou seja, você consegue se conectar com o seu WhatsApp sem você ter custos associados, tá? E aí você me pergunta agora, pô, mas aí por que eu vou ter API oficial se eu posso não pagar por isso? A API oficial, ela reduz muito a chance de que o seu número ele seja banido, tá? E a gente tem percebido que essa questão do banimento ela tem ficado cada vez mais comum aqui no Brasil e imagino que também mundo afora. Então, você tem que tomar muito cuidado com o tipo de mensagem que você utiliza, o tipo de ferramenta que você utiliza, porque uma vez que o número seja banido, você dificilmente vai conseguir ter o seu número de volta, tá? Você não vai mais conseguir conectar o WhatsApp nesse número de forma alguma, nem com a API oficial e nem sem a API oficial, tá? Ele bloqueia que você tenha a possibilidade de utilizar o WhatsApp. Além disso, dependendo do nível de banimento que você tenha, isso pode inclusive banir o seu portfólio empresarial no Facebook de colocar novos WhatsApps também, tá? E por que eu estou falando de portfólio empresarial? Vocês vão perceber que quando a gente conecta o WhatsApp, o ManyChat, ao nosso WhatsApp, ele vai pedir necessariamente que você se conecte a uma conta do Facebook. E essa conta do Facebook, ela precisa ter um portfólio empresarial e uma página associada. Então, aqui no meu caso, por exemplo, eu tenho um portfólio empresarial que está associado a 360 Soluções Comerciais, que é a minha página, que está associada aqui ao meu WhatsApp. Se o meu WhatsApp ele for banido por algum motivo, eu posso ter o meu número
perdido, não conseguir se conectar mais, ou eu posso ter o meu portfólio empresarial banido e aí eu não vou conseguir conectar nenhum WhatsApp lá dentro. E aí vocês vão precisar criar um portfólio empresarial novo para conseguir se conectar lá no WhatsApp, tá? Eu não vou entrar no nível de detalhe maior sobre esse ponto agora, porque isso é bem complexo e o Meta ele dificulta muito qualquer tipo de contato e qualquer tipo de suporte, tá? Então, eu vou deixar para falar isso num outro vídeo. Caso vocês tenham algum problema com isso, mandem mensagem aqui embaixo que eu ajudo vocês a conseguir tratar o erro da melhor forma possível, tá bom? Então, a API oficial você vai pagar, mas a sua chance de banimento é muito baixa. Já a API não oficial, você não vai pagar por essa mensagem, mas a sua chance de banimento é muito alta. E quando eu estou falando muito alta, eu estou falando que ela pode ser banida em poucos segundos, uma vez que você faça um disparo em massa, né? E quando eu falo de disparo em massa, pode ser 10, 20, 30 pessoas, não precisa ser necessariamente 200, 300 pessoas, tá bom? Inclusive, se vocês forem usar a API não oficial no Como, o que eu recomendo para vocês é o seguinte: aqueçam o número antes, tá? Então, utilizem o WhatsApp antes dentro de um acesso comum, digamos assim, né? Então peguem o seu número de WhatsApp, mandem mensagem, mandem vídeos, entrem em contatos, entrem em grupo, saiam de grupo, ou seja, faça algumas ações humanas, digamos assim, antes de você usar numa API não oficial, porque assim você aquece o número e reduz as chances de dar problema, mas ainda assim saiba que a qualquer momento você pode perder o seu número e também o seu portfólio empresarial pode deixar de conectar no WhatsApp, tá bom? Então, basicamente dessa forma que funciona. Se vocês forem mandar mensagem em massa, pessoal, e se for muito comum de vocês fazerem isso no dia a dia, utilizem a API oficial, tá? Caso contrário, vocês vão ter dor de cabeça. Quando que vale a pena usar a API não oficial? Principalmente quando vocês querem automatizar processo, mas não necessariamente vocês querem fazer isso em massa. Então, por exemplo, eu utilizo como CRM principal aqui da 360 o Pipedrive. A gente consegue integrar, por exemplo, o Como com o Pipedrive de uma forma que, uma vez que eu passo de uma etapa para outra, ele manda uma mensagem ali por dentro do Como. Já que você vai fazer isso em alguns casos específicos e você não vai mandar para um monte de uma vez só, pode usar a API não oficial. Caso contrário, entra na API oficial para você não ter dor de cabeça, tá? Então, falamos aqui da API oficial e não oficial. Agora a gente vai falar sobre como conectar uma conta, como criar uma conta e conectar ali dentro do Facebook, tá? Então, eu já tenho uma conta aqui do ManyChat criada e eu vou vir aqui do lado e criar uma conta nova, tá? Eu não vou seguir todos os passos aqui com vocês, porque vocês vão perceber que é um pouco chatinho de fazer aqui dependendo da situação, tá? Mas basicamente ele vai perguntar por onde que você quer começar, né? Qual canal que você quer utilizar ali no dia a dia. Nesse caso, a gente está falando de WhatsApp, então vou clicar aqui no WhatsApp. Daí, basicamente, o ManyChat ele vai te dar duas opções, tá? Você pode conectar um número novo, que é um número que o ManyChat vai dar para você e que não é um número brasileiro, tá? Normalmente ele é um número americano, então ele vai ter aquele... você não vai ter o mais 5521, por exemplo, ali no início, vai ser um número um pouco esquisito se alguém entrar em contato, eu não recomendo para vocês. E a outra possibilidade é utilizar meu número, ou seja, vocês terem o número de WhatsApp para conseguir utilizar aqui dentro do ManyChat. O ponto importante é o seguinte: sempre que vocês utilizarem a API oficial, tanto no ManyChat quanto qualquer outra ferramenta, esse WhatsApp ele fica impossibilitado de ser conectado em algum outro lugar. O que isso quer dizer? Que não dá para você conectar o WhatsApp aqui no ManyChat e ao mesmo tempo utilizar no seu celular. Não tem como fazer isso. A única forma de você fazer isso é se você for para o Como numa API não oficial. Daí você consegue utilizar no seu celular ao mesmo tempo que você vai utilizar no Como, mas passa por todos aqueles riscos que a gente comentou agora há pouco, tá? Então, vou clicar aqui em utilizar meu número. Continue com o seu próprio número. E aí, o que vai acontecer aqui, tá, pessoal? Ele basicamente vai se conectar aqui no meu Facebook e ele vai perguntar como que eu quero conectar essa pessoa, né, esse número, na verdade, dentro do meu Facebook. Então, por exemplo, aqui eu tenho alguns portfólios empresariais, tanto meu quanto de clientes meus. E aí, ele vai perguntar qual portfólio empresarial que você quer se conectar. No caso, eu quero fazer aqui no portfólio empresarial da 360, tá? Seguindo aqui, ele vai entrar na parte de fato ali do WhatsApp. Então ele vai perguntar o seguinte: você quer criar um perfil novo aqui do WhatsApp ou você quer usar um ali que já existe? Nesse caso eu já tenho um existente, tá? Então eu consigo seguir e registrar direto. No caso de vocês iriam criar aqui um novo perfil no WhatsApp. Caso vocês não estejam conseguindo conectar o WhatsApp de vocês ao portfólio e estiver dando erro, existe uma chance muito alta do seu portfólio ter sido banido, tá? Daí vocês têm que avaliar a criação de um novo portfólio, porque o suporte do Meta ele é praticamente inexistente. Então nem contem com a possibilidade do Meta conseguir ajudar vocês nisso, tá, pessoal? Então, como que a gente faria na prática? A gente colocaria aqui criar um novo perfil do WhatsApp Business
E a gente iria colocar ali qual que é a categoria. Tomem cuidado aqui com a categoria, porque a gente sabe que dependendo do caso não pode ser utilizado, por exemplo, jogos de azar e apostas online. Então tomem cuidado com qual o segmento que vocês vão incluir aqui, tá? Então vou colocar um qualquer só para a gente poder ter o exemplo. E aí a gente vai entrar aqui na validação do número, tá? Então seria basicamente a gente colocar aqui um número grátis ali de WhatsApp para a gente conseguir se conectar ou adicionar um novo número e aí ele vai verificar junto com vocês, tá? Nesse caso aqui, de receber um número grátis do WhatsApp, você está vendo que ele vai gerar um número novo para uso exclusivo de mensagens. Só que é um número mais um, né? Ou seja, ele tem o código do país dos Estados Unidos. O que vai fazer qualquer pessoa que receber essa mensagem achar tudo muito esquisito, né? Porque o nosso é sempre mais 5521. Então eu recomendo vocês a usarem assim aqui para adicionar o novo número, tá? Então, basicamente, vocês vão definir aqui Brasil, né, que é o código do país, 55, vão colocar o número e vão mandar ele por SMS ou ligação telefônica para vocês terem um código e eles verificarem que esse número de fato é de vocês, tá? Eu não vou incluir aqui porque eu não tenho um número novo para conseguir fazer isso, mas seguindo aqui, basicamente ele vai validar e a gente vai ter uma conta nova, tá? E aí eu já vou mostrar para vocês na prática e vou seguir para a etapa seguinte. Vou fechar ele aqui. E voltar ali para minha conta. Então, pessoal, daqui a gente já está com a nossa conta criada e a gente está com o nosso WhatsApp aqui já configurado, tá? Vocês conseguem ver que ele já está com os nomes aqui, já está tudo bem configurado. Um ponto também que eu aconselho a vocês é o seguinte, sempre façam a verificação empresarial desse número lá na conta de vocês, tá? Não vou entrar no detalhe aqui de como isso deve ser feito, mas se vocês jogarem lá verificação empresarial WhatsApp no Google, vocês vão achar. Por que isso? Porque isso ajuda, primeiro, a você conseguir aumentar o seu limite de conversa de 250 para 1000 e segundo, que reduz as chances de você ser banido aqui dentro do WhatsApp, tá? Então, por isso, eu recomendo vocês a sempre fazer essa verificação empresarial antes de vocês começarem a fazer qualquer tipo de disparo, tá bom? Então, voltando aqui para a nossa aula. A gente já falou de como criar a nossa conta e de como conectar com o Facebook. Agora, como que a gente dispara essas mensagens no WhatsApp, tá, pessoal? Basicamente, o que a gente precisa fazer primeiro? É a gente definir qual é o contato, né? Qual a estrutura de pessoas que a gente quer mandar. Então, basicamente, a gente tem algumas maneiras de fazer isso. A primeira forma é vocês criarem contato aqui na mão, o que eu obviamente não recomendo para vocês, e a outra forma é vocês importarem aqui por meio de CSV. E aí, pessoal, que eu nem vou entrar muito no detalhe de como fazer, porque é muito simples e funciona exatamente da mesma forma como as outras ferramentas, tá? Basicamente, você vai criar um Excel, você vai salvar ele em CSV e você vai colocar para importar aqui. E ele vai te perguntar qual coluna do Excel está associado a qual campo aqui dentro do ManyChat, tá? E vocês fazem esse deparo. O único campo que talvez gere um pouco mais de dúvida de vocês é qual o número, onde que a gente coloca o nosso WhatsApp. Existe um campo aqui dentro do ManyChat que se chama WhatsApp ID. Esse WhatsApp ID é onde tem que estar o número do WhatsApp que você vai utilizar para conseguir fazer uma importação aqui dentro, tá? E um outro ponto também muito relevante é o seguinte, se vocês importarem esse Excel aqui sem que esteja nos formatos corretos, ele vai dar um erro também no momento que você fizer a importação. Então, o que é importante você fazer? No telefone, sempre coloque 55, o código da área, e mais o telefone. Então, por exemplo, 5521-99999. Se você não coloca esse 5521, o WhatsApp não vai saber, desculpa, o ManyChat não vai saber qual é o código do país e nem qual é o código de área daquele telefone, logo vai dar problema. Então, tratem essa informação antes de vocês subirem aqui no ManyChat, tá bom? E aí, um ponto também que eu aconselho vocês é o seguinte, crie um campo aqui dentro que seja um campo de origem. Um campo aqui dentro que seja um campo de origem. Por quê? Porque daí você consegue saber de onde que veio esse contato. Então, por exemplo, se você vai fazer uma campanha hoje, no dia 29, o que você vai fazer? Você pode colocar lá, por exemplo, campanha 29/1, e aí você sabe que aqueles leads vão ser usados naquela campanha. Se você não usar esse tipo de segmentação, o que vai acontecer é que na hora que você for disparar a mensagem, você não vai conseguir saber para quem que é. Óbvio que na primeira vez você só vai ter os contatos da primeira mensagem, então é simples. Mas uma vez que você queira fazer um novo disparo, você não consegue segmentar o que veio de um disparo 1, de um disparo 2, o que veio da fonte A, da fonte B. Então criem sempre um campo aqui origem, tá? E para criar o campo ele é bem simples. Você vem aqui em campo de usuário, coloca ele ali como texto,
cria e pronto. E aí no momento que vocês importarem dentro do ManyChat, vai aparecer a opção de vocês jogarem essa informação para o campo de vocês, tá? Uma vez criados os contatos aqui dentro, a gente consegue de fato fazer o nosso disparo. Para isso, como eu comentei com vocês, a gente precisa ter um modelo de mensagem aprovado pelo Meta. Então, como que a gente vai conseguir fazer esse modelo de mensagem? Existem duas maneiras, tá? A primeira forma é vocês virem aqui em nova transmissão e vocês criarem aqui um modelo de mensagem específico. Ou então vocês podem puxar o modelo que já existe. Então aqui vocês vão criar um novo modelo e aqui vocês podem puxar o modelo que já existe, tá? A outra forma de vocês conseguirem criar isso e até conseguir acompanhar se o modelo foi aprovado ou não, é vir aqui no WhatsApp, aqui em cima tem modelo de mensagem e você vai criar o modelo que você precisa, tá? Então eu vou criar, por exemplo, aqui, disparo 29 do 1. A gente vai criar ela aqui como marketing, né? Como eu comentei com vocês, utilidade normalmente vocês não vão utilizar, a não ser que vocês queiram enviar algum tipo de informação de atualização, como por exemplo, alguém que comprou ali do seu e-commerce um tênis e você quer avisar que o tênis ele já foi enviado. Você pode usar uma mensagem de utilidade para esse cliente. Caso contrário, você vai no marketing, tá? A grande maioria das vezes você vai em marketing. Daí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar esse modelo aqui. Pessoal, eu não vou me preocupar muito aqui se a cópia está boa, se a cópia está ruim, eu quero criar mais para um exemplo para vocês entenderem como é que a ferramenta funciona. Então, eu vou fazer algo muito simples para vocês poderem entender a ideia, tá? Então, vocês podem falar assim, ó, olá, primeiro nome. Esse primeiro nome, pessoal, é interessante porque além dele ser um campo dentro do ManyChat, ele pega também a informação do próprio WhatsApp. Então, se por acaso você não tiver na lista o primeiro nome, mas no WhatsApp da pessoa ele tiver cadastrado o nome, ele vai utilizar o nome que está lá, tá bom? Então, esse é um ponto para vocês entenderem. Percebi que você não comprou conosco esse mês. Terei interesse em realizar uma nova compra? E aí, pessoal, como eu falei, não estou me preocupando com copy, tá? Estou fazendo algo assim bem simples e bem direto, para vocês entenderem como é que funciona, tá? E aí, como que vai funcionar? Ele aqui do lado direito ele te dá as opções. Caso você queira puxar qualquer tipo de variável, é só colocar chaves e aí você puxa a informação, tá? Campos de sistema, campos personalizados, campos de bot, enfim, depois eu explico para vocês a diferença entre esses dois aqui, tá? Então, aqui do lado você consegue ver, inclusive, uma prévia. E aí o que ele vai te pedir? Ele vai falar o seguinte, ok, você está usando a variável primeiro nome. Me dá um exemplo do que você usaria como primeiro nome para eu conseguir validar essa mensagem. Então, por exemplo, aqui eu posso colocar Matheus, tá? Então lá no Meta eles vão receber essa mensagem como Matheus e eles vão validar. Aqui você pode incluir também um texto de rodapé, que eu normalmente não utilizo, que é um textinho menor embaixo da mensagem, tá? E aí você pode criar aqui alguns botões, tá? Esses botões, pessoal, eles são importantes para que a pessoa que está do outro lado ela possa responder da forma mais simples e direta possível, tá? E aqui tem um macete muito importante para que vocês não tenham um banimento do WhatsApp de vocês. Lembrando que não é porque a gente está utilizando uma API oficial que ele não vai ser banido, ele só reduz muito a chance. Mas dependendo da forma como você utiliza o WhatsApp, você pode sim ser banido com a API oficial, tá? Então, você pode colocar alguns botões aqui como, por exemplo, sim, quero, não quero, quero e parar contato. Matheus, por que você está escrevendo esse parar contato? Pelo seguinte, pessoal, uma das principais maneiras de você ser banido no WhatsApp com a API oficial é através de denúncia. 90% das vezes que você for banido com a API oficial do WhatsApp veio através de denúncias, tá? E como que essas denúncias acontecem? Principalmente quando você está enchendo o saco da pessoa do outro lado. Então, para que você evite que a pessoa denuncie, é uma boa você colocar um botão de parar contato ou descadastrar. Da mesma forma como aparece, por exemplo, ali no e-mail, né? A gente já vê hoje que os e-mails eles costumam vir lá um botão de descadastrar, de não ter interesse. A mesma coisa a gente precisa fazer aqui no WhatsApp para evitar ter algum tipo de dor de cabeça, tá, pessoal? Caso contrário, vocês podem ser banidos, tá? E não é difícil disso acontecer. Então, tomem esse cuidado. Um outro ponto também que vocês podem fazer é o seguinte: avisar para a pessoa que caso coloque alguém parar contato, nós não vamos mais entrar em contato. Isso também é uma forma de reduzir a chance de banimento, tá? Então você pode escrever aqui, caso clique em parar contato, excluiremos seu número da nossa base.
Dessa forma, a gente reduz ainda mais as chances de ter algum tipo de denúncia que gere um banimento para a gente, tá? Daí, o que a gente vai precisar fazer agora é enviar para análise. Então, eu vou mandar para o Meta para que ele aprove e veja se está de acordo com o que eles querem, de acordo com as diretrizes deles, tá? Se vocês enviarem o modelo como marketing, 99% das vezes vai funcionar e eles vão aprovar sem problema nenhum, tá? Então, percebam esse ponto, e se vocês tiverem algum tipo de problema de rejeitar a mensagem dentro do modelo de marketing, é porque talvez você possa estar utilizando algum tipo de palavra proibida. Por exemplo, jogos de azar, eles são proibidos de serem utilizados aqui junto com a API oficial do WhatsApp. Então, se você colocar algo associado a isso, pode te gerar um banimento, tá? Então, vamos lá aqui agora nos modelos de mensagem. Disparo 29 do 1, aprovado, tá? Como eu falei para vocês, costuma acontecer em poucos segundos, tá? Então, o que a gente vai precisar fazer agora? Eu vou precisar vir aqui no meu disparo de mensagens em massa, eu vou criar uma nova transmissão do WhatsApp e eu vou puxar esse modelo aqui, né, que é o disparo 29 do 1, e ele já me mostra ali como que vai funcionar. Daí, o que a gente precisa fazer? A gente tem alguns botões aqui, eu preciso dizer basicamente para o ManyChat. Tudo bem, se alguém clicar nesses botões, o que vai acontecer? O que eu faço com isso? E aí, tem uma opção aqui embaixo que se chama construtor de fluxo, que é onde a gente diz para onde que vai essa informação, caso a pessoa clique no botão. Então, o que você faz? Você vai entrar aqui e você vai, por exemplo, criar ali uma automação. Eu vou colocar numa automação qualquer, só para vocês poderem entender como é que funciona, tá, pessoal? Mas depois eu mostro para vocês como é que a automação vai funcionar. Então aqui, se quero, eu vou lá para um diagnóstico gratuito. Se eu não quero, eu posso jogar aqui para um outro fluxo qualquer, tá? Estou colocando qualquer um aqui só para vocês poderem ter de exemplo. E no final, a gente pode colocar o parar contato para um fluxo de descadastrar. Então a gente tem, por exemplo, aqui essa opção de unsubscribe from a bot. Tá? Pessoal, não se preocupem ainda com o que cada uma dessas automações vai fazer, porque eu estou criando ela basicamente para mostrar para vocês como é que funciona. E a gente vai entrar no próximo passo na automação em si, tá? E aí, qual o próximo passo agora, o que a gente precisa fazer? Definir nosso público-alvo, ou seja, para quem que eu quero mandar essa mensagem. Se eu clicar aqui em enviar agora, eu vou mandar para todo mundo, ou seja, todo mundo que está na minha base vai receber essa mensagem. Normalmente não é isso que vocês vão querer fazer. Então você vem aqui em condição e você vai precisar filtrar. E aí é a importância daquela origem que eu tinha comentado com vocês. Aqui em origem, tá vendo? Eu tenho alguns testes, por exemplo, o teste Paris. Aqui, o Paris, por exemplo, ele tinha colocado 4 contatos associados. Então, ele está te falando o quê? Que essa mensagem ela vai ser enviada para esses 4 contatos, tá? E aí você pode colocar N opções aqui se você quiser. Você pode falar assim, eu quero contatos novos que vieram de origem teste Paris com a informação XYZ. Você pode colocar N condições aqui dentro, tá, pessoal? E aí, a partir disso, vocês podem clicar aqui em enviar agora, e aí você já vai enviar nesse momento, ou você pode clicar aqui do lado para programar essa mensagem, tá? Que ele está falando que não vai deixar eu enviar por conta da quantidade de fundos, né? Que eu estou com poucos fundos. Eu acho que, na verdade, pela quantidade baixa ele vai até deixar, não tem problema. Mas ele só está me alertando ali que eu estou com poucos fundos. E aí eu falo assim, por exemplo, eu vou querer mandar amanhã, no dia 30, às 8 da manhã. E eu coloco aqui e agendo a transmissão, tá? Feito isso, pessoal, a mensagem vai ser enviada e aí os seus contatos eles vão receber a mensagem automaticamente, clicando naqueles botões eles vão entrar naqueles fluxos de automação que a gente comentou, tá? Então, dessa forma que você faz os disparos de mensagem aqui dentro. Um ponto também que é importante falar é o seguinte, diferente de ferramentas como quando a gente usa sem API oficial, toda a configuração do WhatsApp, ela fica aqui. Então, é por aqui que você coloca a descrição da sua empresa, o endereço comercial, o e-mail para contato, o site, a indústria, enfim, a gente faz toda essa nossa conexão. Inclusive, a própria foto, né? Então, se vocês quiserem atualizar a foto, vocês incluem ela aqui, tá? Ponto importante. Se vocês colocarem uma foto fora desses critérios aqui, né, com uma resolução, por exemplo, menor do que 192 por 192 ou maior do que 640 por 640, ele vai mostrar como se tivesse atualizado, mas não vai atualizar a foto, tá? Então, se atenham a manter a resolução da foto que vocês estão incluindo dentro desse tamanho que está aqui, ok? Beleza. Mostramos agora como é que a gente faz o nosso disparo de mensagens. Agora, qual é o próximo passo? É a gente definir como que as automações elas vão funcionar, tá? Então, digamos que nesse disparo aqui que eu estava programando junto com vocês, deixa eu voltar nele aqui, a gente vai criar uma automação específica. Percebi que você não compra mais conosco esse mês. Teria interesse em realizar uma nova compra? Sim, quero. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode criar uma automação que é o seguinte.
criar aqui uma nova automação, vou criar do zero, tá? E a gente pode colocar aqui atendimento lead interessado. Enfim, vocês podem criar o nome que vocês acharem melhor, tá? Atendimento lead interessado. Daí vocês vão definir aqui qual que é o primeiro passo. Então eu posso, por exemplo, mandar ali uma primeira mensagem para ele falando assim: perfeito, obrigado pelo retorno. Qual item você gostaria de comprar, tá? E aí eu estou mandando uma mensagem para essa pessoa. Só que, percebam o seguinte, da forma como eu estou incluindo aqui, eu não tenho uma opção de coleta de dados para eu conseguir saber a informação que ele trouxe. Se eu mandar isso aqui, da forma como ela está, dentro do chat ao vivo, que é aqui onde a gente faz as nossas respostas, você vai conseguir ver a resposta da pessoa. Mas essa resposta ela não vai para nenhum campo dentro desse lead, tá? Então, se você quiser coletar essa informação e levar para algum campo do lead, você precisa colocar uma opção de coleta de dados, tá? E aí, nesse caso, o que a gente vai fazer é utilizar aqui, deixa eu excluir, e aí ele vai te perguntar o seguinte: olha, qual é o tipo de informação que você está pedindo? Você está pedindo um texto? Você está pedindo um e-mail? Você está pedindo um celular, uma URL, um primeiro nome? Enfim, qual dado que você está pedindo para aquela pessoa, tá? E aí ele vai perguntar em qual campo que você quer incluir essa informação. Então, por exemplo, eu posso chegar aqui com vocês e criar um campo produto. Tá? E aí, como que a gente vai fazer? Vou voltar aqui na nossa automação. A gente vai vir aqui. A resposta do contato, nesse caso, é um texto mesmo, tá? E a gente vai colocar aqui dentro de produto. E aí eu sei que essa informação que foi pedida, ela vai vir para dentro desse campo, tá? Daí, a gente tem diversas opções a partir do momento que uma ação ela acontece. Você pode executar alguma ação, uma vez que a pessoa ela deu a resposta esperada. Então, por exemplo, você pode chegar aqui e adicionar uma tag nesse usuário, definir um campo, excluir um contato, enfim, tem N ações que você pode fazer aqui dentro, tá? Depois eu vou passar por cada uma delas. Nesse caso, a ação que eu estou fazendo é simplesmente jogar a informação para dentro do campo, tá? Eu tenho a seguinte opção. Uma vez que a pessoa respondeu a mensagem, eu posso simplesmente mandar uma próxima mensagem, perguntando, por exemplo, para ela qual o seu e-mail. E aí eu vou colocar aqui uma coleta de dados, né? O campo ali que eu quero, na verdade, é o e-mail, e ele vai entrar no campo e-mail que já existe dentro do ManyChat, tá? Então eu estou confirmando o e-mail dessa pessoa, caso eu não tenha, por exemplo, dentro de uma lista. E aí eu sigo a minha ação ali normalmente, tá? Eu também tenho a opção de colocar o seguinte: se esse contato não respondeu, o que o ManyChat ele vai fazer? Então, basicamente, como é que vai funcionar, tá? Eu tenho aqui minha resposta como texto. Se o contato não respondeu, ele vai esperar 30 minutos, e caso realmente não tenha uma resposta, eu posso mandar uma nova mensagem para ele. Por exemplo, ali: olá, me confirme qual produto precisa. Ou simplesmente me confirme qual produto precisa. Pessoal, mais uma vez, não estou me preocupando aqui com copy, se tá bom, se tá ruim, se vai funcionar, se não vai funcionar com as pessoas. Eu quero que vocês entendam como que a ferramenta funciona, tá? E você vem aqui, por exemplo, e coloca ele ali dentro do produto, tá? E você pode seguir infinitamente, né? Você pode falar assim, ó, se daqui a mais 30 minutos ele não responder, mande uma outra mensagem, mande uma outra mensagem, mande uma outra mensagem. Inclusive, você pode colocar aqui, ó, que se ele não responder essa mensagem, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e eu vou mandar ele de volta para cá e eu vou perguntar de novo a mesma coisa, tá? Óbvio que você tem que avaliar como que vai funcionar a nível de experiência do usuário, mas só para vocês poderem saber que existe essa possibilidade também, tá? Então, vou vir aqui e tirar, manter da forma como estava. Aí deixa eu apagar esse daqui. Beleza. E aí, outras ações que vocês conseguem fazer aqui dentro, tá? Vocês podem, por exemplo, deixa eu abrir aqui com vocês. Vocês podem, por exemplo, adicionar uma tag. Então você pode falar o seguinte: olha, se a pessoa ela respondeu que de fato ela está querendo aquele produto, eu posso colocar uma tag ali de faturar, por exemplo, tá? Então eu consigo fazer isso. Posso remover uma tag, posso definir um campo de usuário. O que é esse campo de usuário? É basicamente uma informação ali dentro desse lead, tá? Então eu vou falar o seguinte, por exemplo: olha, se ele responder ali qual é o e-mail, eu quero que você entre aqui nos desafios e você responda que não possui desafios.
possui desafios, tá? Ou seja, você consegue ir incluindo novas informações e novos campos, independente da pessoa ter respondido aquela informação ou não, tá? Outras ações que você consegue fazer aqui dentro também. Você consegue limpar algum campo personalizado, você pode excluir o contato, configurar consentimento, mas aqui são para outras ações. Você pode também configurar o opt-out, tá? O que é esse opt-out? É basicamente você descadastrar o WhatsApp da pessoa da sua base de contatos. E o que vai funcionar? Como que isso aqui vai funcionar na prática? Quer dizer que se você disparar a mensagem para 10 pessoas e uma estiver com opt-out, essa pessoa ela não vai responder, ela não vai receber a mensagem, tá? Então dessa forma você reduz a chance de ter algum tipo de denúncia e algum tipo de problema até mesmo com a LGPD, tá? Então essa aqui é uma outra ação que a gente consegue trabalhar. Além disso, o que mais a gente consegue fazer aqui dentro? A gente consegue criar algumas ações, então você pode, por exemplo, criar um campo de bot. O que é o campo de bot? O campo de usuário ele é um campo que ele sempre vai se manter gravado dentro daquele usuário. Então se eu falo, por exemplo, que o João ele quer o produto X, ele sempre vai estar lá com a informação produto X. O campo do bot ele é apagado uma vez que a automação finaliza. Então, se eu terminar essa automação aqui, ele vai apagar o campo do bot ali no final. Essa que é a diferença. O campo de usuário se mantém para sempre, o campo do bot ele é apagado ao final dessa automação completa. Tá bom? Inscrever-se na sequência para a gente mandar algumas mensagens ali programadas, consulta externa, enfim. Aí são algumas ações um pouco mais avançadas, tá? Outros pontos você pode fazer. Você pode marcar uma conversa como aberta ali no chat ao vivo. Toda mensagem que cai de um usuário, ela aparece ali com uma mensagem a responder. E aí você pode colocar ela ali, marcar ela ali como aberta ou não. Você pode também marcar como fechada, ela deixa de aparecer para você. Você pode atribuir essa conversa a uma pessoa, então você pode falar o seguinte, olha, essa conversa aqui eu quero que vá para o João porque está tratando de uma situação de atendimento. Eu quero que isso aqui vá para a Luciana porque eu estou trabalhando com algo associado a operações. Então eu consigo definir para quem que vai cada uma dessas mensagens. Obviamente tem custos adicionais ali dependendo da quantidade de usuários que você utilize, tá? E uma outra coisa que você pode fazer também é notificar esses responsáveis. Nesse caso, você manda por e-mail para as pessoas que você quiser que mande. Nesse caso aqui eu tenho eu, Matheus Botino, e também o Paris aqui junto comigo. Então eu posso definir mandar para todo mundo ou só mandar para um ou para outro, avisando por e-mail que chegou uma mensagem lá que precisa ser respondida. Tá? Vou mostrar aqui outras ações para vocês. E uma outra ação que aí eu vou mostrar para vocês depois é que você também consegue integrar com o Google Sheets. E aqui é uma forma muito legal de você conseguir criar algumas marcações no processo. Então, por exemplo, se a pessoa respondeu sim lá no início, eu posso colocar uma linha ali no Sheets que falou, olha, fulano respondeu sim tal horário, tal dia. Então eu consigo depois ter um tracking de tudo o que aconteceu, tá? Mas aí eu vou falar isso nas etapas seguintes aqui da nossa aula, tá? Além dessas ações, o que mais a gente tem aqui de opção? Eu também tenho, por exemplo, uma condição. O que é essa condição? É um filtro para que a gente consiga seguir com o nosso processo, tá? Então eu posso falar o seguinte, olha, se o e-mail ele é desconhecido, eu vou seguir para o caminho de cá. Se o e-mail ele é conhecido, ou seja, o contato não corresponde a uma das condições acima, vai para o lado de cá. Então eu consigo também fazer a segregação do fluxo de acordo com a resposta do usuário, tá? Então, por exemplo, se o usuário respondeu A no início e um outro usuário respondeu B, eu posso criar fluxos separados aqui dentro, tá? E uma outra opção que a gente tem aqui também é o randomizador, que é o seguinte, eu posso falar aqui, eu quero atribuir aos usuários algum tipo de contato que entre de forma randomizada. Então eu posso falar o seguinte, eu quero atribuir a conversa ao Matheus Botino 50% das vezes. Peraí. E eu quero 50% das vezes jogar aqui para o Matheus Paris. Ah, mas aí eu quero que o Matheus Botino receba mais porque ele tem mais tempo do que o Paris sobrando. Aí o que eu faço? Eu posso jogar aqui, por exemplo, para 84 e aqui para o Paris ele vai nos 16, tá? E aí a gente consegue separar melhor aqui de acordo com o que vocês precisarem, tá bom? Então essa daqui é uma outra possibilidade que a gente consegue trabalhar. Além disso, eu consigo jogar também esse lead para um novo fluxo caso eu queira. O que é útil caso vocês tenham um processo que ele vai ser mais padronizado. Então eu posso pegar ele aqui, por exemplo, e jogar lá para o Boas-Vindas ali, que é um outro fluxo nosso, tá bom?
E para finalizar aqui as nossas ações, a gente tem também o atraso inteligente. O que é esse atraso inteligente? É basicamente a gente colocar uma pausa até que a gente volte a falar com essa pessoa. Por que é interessante essa pausa? Principalmente para a gente conseguir garantir que as nossas respostas elas estão humanizadas. Porque se você responde tudo em meio segundo, você já sabe que aquilo ali foi feito por um bot. Se você quiser fazer uma resposta um pouco mais humanizada, você pode colocar, por exemplo, que eu quero esperar 5 segundos e depois mandar a próxima mensagem. Dessa forma fica algo mais humano, né? E fica menos automático. Então fica interessante trabalhar dessa forma. Depende muito do caso, se vai fazer sentido vocês utilizarem aqui esse atraso inteligente ou não, tá bom? Então, vou tirar ele aqui. E aí, a gente basicamente vai criando os nossos fluxos dessa maneira, tá? Então, a gente vai basicamente construindo e seguindo as ações dessa maneira. E aí, pessoal, nós falamos aqui agora de como construir automações pelo chatbot. Agora, a gente vai falar sobre métricas, tá? Um problema que a gente tem aqui no ManyChat é a gente garantir que a gente consegue ver as nossas métricas da forma como a gente gostaria. Como que a gente consegue olhar as métricas de forma padrão aqui dentro do ManyChat? É o seguinte, fiz aqui um disparo, esse daqui é o histórico, tá? Então foi uma mensagem que já foi enviada, tudo que está aqui em cima é o rascunho, e eu clico nele. E aí eu vou ver o seguinte, olha, ele foi enviado aqui 175 vezes, foram 135 contatos exclusivos, 0 e-mails coletados, 0 telefones coletados. Então aqui são as poucas ações que a gente consegue visualizar, tá? E além disso, ver ali para quantos foi entregue, quantos leram e quantos clicaram, tá? Mas aí, basicamente, a gente acaba tendo algumas métricas muito pouco úteis, muito pouco legais. Então, por isso, dá pra gente fazer as métricas de uma forma mais inteligente. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Então, pessoal, vamos dar um exemplo aqui. Digamos que a gente quer incluir numa planilha, né, nessa planilha aqui no chat, eu quero que tenha o horário que a pessoa entrou em contato com a gente, o nome dessa pessoa, o WhatsApp dela, o item, né, que ela quer comprar e o modo de pagamento. Basicamente, o que eu vou precisar fazer? O nome eu já tenho, né, porque está vindo ali através do WhatsApp da pessoa. O WhatsApp é o número que eu já tenho também, que é onde eu estou entrando em contato. O item foi a informação que eu incluí num campo ali produto, né? E o modo de pagamento é o dado que eu estou coletando agora também, tá? Que é a forma como você gostaria de pagar. Então, eu vou incluir aqui no WhatsApp qual será a forma de pagamento, tá? E eu vou incluir isso daqui dentro de um campo. Para isso eu tenho que criar o campo, né, obviamente. Forma de pagamento. E aí, eu vou criar um campo aqui de coleta de dados e vou jogar dentro ali do campo de forma de pagamento. Beleza. Agora o que eu vou precisar fazer? A pessoa respondeu tudo isso, a gente conseguiu seguir pelo nosso caminho feliz, eu quero jogar para essa planilha aqui para conseguir analisar esses dados, tá? O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, em próximo passo, eu vou precisar coletar a seguinte informação, o horário que essa ação aconteceu, tá? Esse campo, ele não é um campo padrão que a gente tem aqui no ManyChat, então a gente precisa criar um campo para poder incluir essa informação. Então, eu vou colocar aqui um campo, horário da ação. Porque eu posso criar, pessoal, tanto em campo de usuário quanto no campo de bot. Qual que é a diferença? O campo de usuário, como eu comentei com vocês, ele é um campo onde vai ficar sempre salvo essa mesma informação. Nesse caso, eu estou querendo incluir um campo que depois ele vai ser zerado, porque eu só preciso dessa informação agora e depois eu não preciso mais que essa informação esteja no ManyChat, só na minha planilha. Então, o que eu posso fazer aqui? Ao invés de eu criar um campo de usuário, eu posso criar aqui um campo de bot. Horário da ação. Nesse caso, eu preciso colocar o tipo de campo aqui como data e hora, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no nosso ManyChat, nossa automação, e eu vou falar, olha, eu quero que você pegue esse campo aqui,
o horário da ação, e eu quero que você coloque o horário em que a ação aconteceu. Eu quero que você salve isso para mim, tá? Aí ele vai salvar. Logo depois, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer pegar essas informações e eu vou jogar elas numa planilha. Então, eu vou vir aqui no Google Sheets, inserir uma linha. Vamos procurar pela planilha. No caso aqui eu tenho ManyChat aula. Página 1. E eu vou fazer o meu depara, né? Então, o horário que eu quero é quando que a informação ela aconteceu. Então, eu quero colocar aqui como horário da ação, que foi esse campo que eu acabei de criar. O nome da pessoa, você pode colocar como nome completo, primeiro nome, vai depender das informações que você tem, tá? Vou colocar aqui como primeiro nome. O WhatsApp ID, que é o telefone de WhatsApp. O item, que é o produto, né, que eu criei aqui. E o modo de pagamento. Salvar. Pronto. E, pessoal, uma vez feito isso, a gente criou ali um fluxo exemplo que a gente consegue trabalhar. Esse fluxo ele só passa a ser ativo uma vez que eu clique aqui em configurar o chat ao vivo, tá? Caso contrário, ele não vai funcionar. Então, eu preciso clicar aqui, configurar chat ao vivo, e ele vai aparecer. Daqui ele está me perguntando para onde que eu vou, 5 segundos de atraso, pelo menos 10 segundos, tá bom. E configurar ali o chat ao vivo, tá? Nesse caso, ele já está ativo. Então, eu poderia, por exemplo, chegar ali no meu disparo de mensagens, né, aquele rascunho que a gente tinha feito, e eu posso chegar aqui, por exemplo, e alterar. Atendimento do lead interessado. Perfeito, obrigado pelo retorno. Qual item gostaria de comprar, tá? E, dessa forma, a gente conseguiu criar aqui a informação de métrica, tá? Ele vai ser ativado a partir do momento que a pessoa chegar naquela etapa e vocês vão conseguir ele ter todas as etapas que vocês precisarem. O que eu aconselho? Vocês irem criando essas referências a cada contato que a pessoa tem. Então, se ela respondeu que sim, ela está interessada, sim, ela quer aquele produto, coloquem aqui para vocês poderem ir vendo a métrica de quando que cada situação acontece, quantos contatos tem, quantos responderam, quantos não responderam, e aí assim você consegue tratar o dado no Excel de uma forma um pouco melhor, tá bom? Pessoal, eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue fazer para ativar uma automação associada a um contato que um cliente faça com a gente. Então, quando a gente vem aqui em configurações, a gente vem em WhatsApp, resposta padrão, boas-vindas. Isso quer dizer que sempre que alguém entrar em contato com vocês, a primeira mensagem que vai ser enviada é essa aqui, a mensagem de boas-vindas, tá? Vocês podem ver aqui que inclusive ele está como desabilitado, aí vocês vão habilitar. E um outro ponto que é muito importante vocês considerarem é o seguinte, clica aqui e ele vai perguntar, você quer que eu faça isso toda vez ou uma vez a cada 24 horas? Ou seja, toda vez que a pessoa mandar uma mensagem nova, você quer que ela mande essas mensagens que estão aqui nessa automação, ou seja, olá, bem-vindo, né? Te ajudamos a vender mais em menos tempo, como podemos te ajudar? Ou você quer que seja uma vez a cada 24 horas, ou seja, manda uma vez, depois pelas próximas 24 horas não vai responder mais automaticamente. Vocês definem como que vai ser melhor aqui de atuar, tá? E aí, por fim, a gente mostra também o chat ao vivo, que é por onde a gente vai receber todos os nossos contatos e por onde a gente vê também as mensagens que foram disparadas, tá? Então, por aqui você consegue ter esse contato direto com os clientes e até mesmo fazer algum tipo de tagueamento, por exemplo, se vocês quiserem, né? Incluir uma nova tag, visualizar ali os campos personalizados que foram criados, enfim. Então, por aqui que a gente vai fazendo todas as nossas respostas, tá, pessoal? Então é isso. Consegui passar aqui por todos os pontos dessa nossa aula. É óbvio que o ManyChat, quando a gente fala de WhatsApp, ele tem muito mais coisas a serem exploradas do que foi trazido aqui, mas isso é algo que a gente vai trazendo nas próximas aulas e vocês podem ficar à vontade para tirar dúvidas também aqui pelos comentários, tá bom? Agradeço a todos que ajudaram aqui participando dessa aula. Se você curtiu esse vídeo, curte ele aqui embaixo, compartilha com os amigos, segue a gente também ali na nossa página no Instagram, conecta com a gente no LinkedIn e qualquer coisa que vocês precisarem, comenta aqui embaixo que a gente ajuda vocês, tá bom? Valeu e até a próxima!